Olá, eu sou a Ana. Olá, eu sou a Joana. E isto não é terapia. Olá, olá. Como é que vocês estão, Boa pessoal? sexta-feira. Esperamos-vos bem. Como é que estão as vossas vidas? Como é que vai esta altura do ano? Um pouco Início exaustiva, ainda. eu espero. Pois, sim. É início do ano ainda, mas passa a correr. É verdade. Passa a correr, é uma verdade. coisa, o tempo passa rápido. Sim, agora, é verdade. não é? Sim, senhor. Então, Ana, Vamos lá. As pessoas do outro lado já estou a dizer. Até a minha mãe no outro dia estava a falar com ela, já não sei o que posso, e ela dizia: qual é o menu? é verdade, é achei tão verdade. giro. Ficou mesmo este mote para sempre. Sim, Acho sim. incrível. É É muito isso e o giro. boa sexta-feira! Ai, a propósito, esqueci-me de ver como é que estavam as votações do gostam mais dos bons dias da Joana ou dos da... Ai, é verdade. Tenho que ver como Vai é que ser isso giro, está. vai ser muito giro. giro, vai ser muito Vamos giro. lá perceber se o pessoal gosta de menos energia ou de mais energia, porque Sim. a Ana tem muito mais energia. Aliás, eu vou ser sincera, isto aqui também é para ser sincero, portanto, olha, estamos assim. E eu muitas das vezes vou assim, já tipo, ai, que sério, isso aqui, e ponho o vídeo e é, olá! Portanto, eu já sou um bocadinho falsa. Mas faz parte, também não nos quero dar uns bons dias, maus dias, portanto... Não façam isso, Não, malta. porque depois o que é que eu vos transmito também? Pois, eu quero exatamente. transmitir alegria, não Sim. consigo ter esta boa disposição. Mas eu não sou uma pessoa com mal a acordar, isso por acaso não sou. Pronto, não sou. exatamente. E portanto, voltando aqui ao que realmente Exato. interessa, o que é que nós trazemos hoje? Nós hoje vamos falar sobre o burnout. Portanto, o sentimento, talvez, de exaustão extrema causado pelo trabalho. Eu diria, aqui para nós que ninguém nos ouve, eu diria que isto é uma coisa que está a acontecer cada vez mais. E que, Tu dirias, e os estudos apontam para isso, e as investigações apontam para isso. Pois. E eu diria também que isto tem a ver com a maneira como nós olhamos para nós e aquele sentimento que temos de que eu tenho que ser produtivo, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer mais, eu tenho que fazer mais alguma coisa porque isto não chega, não é? E vamos puxando, porque nos vamos habituando, não é? E depois quando percebemos já estamos 10 níveis acima daquilo que é humanamente possível, digamos assim. Certo. Aliás, eu vejo isto inclusivamente na minha prática privada, digamos assim. Eu tive, não há muito tempo, 2 pacientes com burnout. Uma chegou até mim já na fase final, ok? E outra fui acompanhando o crescimento, digamos assim, deste burnout e depois o sair do trabalho, porque de facto era incomportável para aquela pessoa, e a manutenção da vida, digamos assim, após o burnout. Portanto, tal como nós dissemos, tal como eu estava a dizer inicialmente e bem, o que é isto do burnout? Ele pode ser descrito como uma condição de exaustão extrema, emocional, física e mental, causada por stress excessivo e prolongado no contexto de trabalho. Portanto, nós estamos a falar apenas de, estou mega cansado, estou muito cansado. Não estamos a falar disto. Exatamente, não é? Aquela coisa que antigamente era chamado de estou com esgotamento, né? Isso caiu, mesmo em termos de linguagem científica, digamos assim. Caiu em desuso e nós passamos a utilizar, porque fazia mais sentido, porque há uma série aqui de outras questões, né? Passamos a utilizar o termo burnout, até porque lá está, o esgotamento, na altura em que nós usávamos este termo, não estava só associado ao trabalho, e quando nós estamos a falar de burnout, estamos a falar de uma situação relacionada com o trabalho. Portanto, sim, é isto. Certo. Pronto, o burnout, como a Ana disse inicialmente, tem-se verificado cada vez mais. Os estudos indicam isso, apesar de vez em quando haver assim umas notícias, vocês devem ter visto recentemente uma notícia, não sei se era do Expresso, se era da Sábado ou algo do género, que agora parece que é uma moda. Não é uma moda, pelo menos na minha visão, na nossa visão enquanto psicólogas, não é uma moda. É apenas algo que felizmente se fala cada vez mais e que se está mais atento. E eu concordo com a Ana quando ela diz que é algo que nós acabamos por colocar em cima de nós, como uma espécie de obrigação, eu tenho que ser produtivo, eu tenho que fazer mais, eu tenho que fazer melhor. Muitas das vezes até talvez porque podemos sentir o nosso local de trabalho ameaçado, mas considero que é algo acima disso ainda.
considero que é algo que o próprio empregador nos incute. É algo que nos é imposto, que nos é quase obrigado e que nós temos que acompanhar, senão realmente ficamos aquém, ou alguém vai passar acima de nós, ou alguém poderia estar no nosso local a fazer exatamente aquilo que o empregador nos está a pedir e nós não estamos a corresponder. Portanto, acredito sim que seja algo que nós colocamos em nós mesmos, mas mais do que isso, e talvez mais vezes, ou mais frequentemente, é algo que o empregador ou o local de trabalho acaba por nos exigir. E que nós, por diversos motivos e por diversas causas, acabamos por tentar ir sempre ao encontro daquilo que nos estão a pedir, nos estão a exigir. O burnout é exatamente como a Ana disse, algo relacionado com o contexto laboral. No entanto, acaba por ter, obviamente, impacto na vida toda, não é? Não é algo que nós sentimos no trabalho. É algo que começa no trabalho, mas que depois se generaliza e que acaba por tornar ou fazer-nos sentir incapazes de lidar com a nossa própria vida. O burnout manifesta-se de diferentes formas e por em diferentes contextos. Acaba por trazer aqui uma frustração, uma disfunção a nível total da vida. Não conseguimos estar bem em diversas áreas, não conseguimos estar bem em casa, pode afetar o sono, demonstra-se através de irritabilidade, de incapacidade para lidar com aquilo que é contexto laboral e com a vida também em casa, exatamente fora do trabalho, ou seja, acaba por ser uma incapacidade ou de levar a uma incapacidade de lidar com todos os contextos da nossa vida. Portanto, imaginem o quão difícil é viver numa situação de burnout, com todas estas manifestações, não é? Que acaba por levar a pessoa que está em situação de burnout exatamente a este cansaço excessivo. Não é só estar cansado, é normal nós termos cansaço no nosso trabalho, no nosso dia-a-dia, umas alturas mais, umas outras alturas menos. Mas o burnout acaba por ser uma condição de stress e de exaustão excessiva, que acaba por tornar a vida disfuncional. E é de facto uma temática que deve ser cada vez mais falada e cada vez mais levantada, porque é uma situação grave, uma situação de extremo. Sim, exatamente. No que dizias há pouco, relativamente ao ser uma moda, eu acho que esta expressão pode ser explicada precisamente por isso, que nós começamos a ter mais consciência das coisas. E quando começamos a ter mais consciência das coisas, começamos a pô-las mais em cima da mesa. Certo. Então elas parece que começam a surgir tipo cogumelos, não é? E então, depois torna-se assim, porque agora toda a gente tem burnout. Honestamente, mais do que dizermos, porque isto, vamos pensar porque é que as pessoas estão, de uma forma geral, a entrar em ciclos de burnout. Não é? É muito mais importante do que dizer que isto é uma moda, não é? E depois, claro, tentarmos fazer a distinção entre aquilo que de facto é burnout, não é? Ou uma série de qualquer outra coisa. De qualquer das formas, tem que ser devidamente avaliado por um profissional, não é? Claro que sim. E depois há aqui uma outra coisa que eu queria dizer, né? Eu que sou a advogada do diabo deste podcast, já sabemos, que é, eu percebo aquilo que tu queres dizer quando dizes que tem muitas vezes a ver com o empregador e não com o funcionário, não é? Porque é uma coisa que está a ser imposta pelo empregador. E eu também percebo que muitas vezes nós entramos neste ciclo porque nós precisamos trabalhar, precisamos pôr comida em cima da mesa, não é? Mas também percebo que é preciso nós termos a capacidade de traçar as linhas e de impor limites, não é? Porque se me está a ser pedida uma coisa que eu sinto que está a afetar a minha vida de forma significativa, sou eu que tenho que dizer, não, já chega. Certo, e tens que lutar pelos teus direitos, é verdade. Mais do que pelos teus direitos, é pela tua saúde. Eu sei que estamos a falar aqui de uma questão de saúde. Eu sei que sim, e até sou um dos casos em que não me senti numa situação de burnout, não fui avaliada, portanto também não tenho todas as informações na minha mão para vos dizer que não estava numa situação de burnout. Mas como já partilhei com vocês anteriormente, eu despedi-me ao fim de 4 meses de trabalho, não que me sentisse numa situação de burnout, e aqui vai um bocadinho ao encontro do que tu dizes, de sabermos avaliar o que é burnout, o que é descontentamento, o que é não nos sentimos adequados à função que podíamos estar eventualmente a desenvolver, mas sim,
pela nossa saúde mental, nós devíamos, obviamente, impor limites, perceber que temos que fazer as coisas de forma equilibrada e tudo mais. Agora, continuo a acreditar, precisamente por causa dos números que nos vão sendo apresentados e daquilo que vamos vendo, até mais, onde é que a incidência de burnout se verifica, ou antes, onde se verifica maior incidência de burnout, digamos assim, está mais bem dito, aí eu continuo a considerar que é mais o empregador. Não que não tenhas culpa, e que devias realmente perceber os teus limites e olhar para a tua saúde mental e tentar evitar contextos e situações de excesso de trabalho e que consequentemente podem levar ao burnout, mas por exemplo a evidência demonstra-nos que tudo o que esteja relacionado com saúde, profissionais de saúde, sejam eles médicos, enfermeiros, psicólogos, psiquiatras, o que for, psiquiatras aqui dentro ainda da classe de medicina, auxiliares de saúde, tudo que tenha a ver com contexto hospitalar e de saúde, são aqueles que sofrem de maiores níveis de burnout. Portanto, e aqui puxo eu também a brasa à sardinha, de facto, porque são os empregadores, porque é que um médico faz um turno de 24 horas? É porque quer ou porque não há ninguém que o faça, não é? É porque está escalado dessa maneira porque não há mais profissionais? Porque é preciso garantir os mínimos de um hospital? Então, mas se tu recusares, e que, ok, deverias fazê-lo, acaba por não estar ninguém no teu lugar para o fazer. Portanto, acaba por seres tu que tens culpa, mas acaba por ser o teu empregador que não te dá ferramentas, não te dá logística, não te dá forma de que tu também olhes mais para a tua saúde mental para que previnas este tipo de situações como o burnout, não é? Acho eu. Sim. Agora, para tentar explicar, digamos assim, ou tentar encontrar uma forma de nós contornarmos, ou nós percebemos que é possível contornar isto, vou pegar aqui no que tu disseste e falar de duas coisas. Uma delas, curiosamente ou não, uma das tuas colegas de trabalho na altura depois teve burnout. Ok? Ponto número 1, não é? Portanto, é possível que se tu tivesses mantido naquele registro, que tivesses chegado aí e, portanto, tu saíste para não entrar nesse registro. Por mim, perfeito. Certo. Ficaste numa boa condição por ter saído? Eu também diria que não. Não. É verdade, eu também diria que não. Por isso é que muitas das vezes eu entendo quem não sai. Sim, eu entendo Por exemplo, o caso perfeitamente. dessa colega de trabalho que chegou a um estado de burnout, avaliado e diagnosticado como burnout, mas entendo porque é que ela lá chegou, porque era difícil sair, não é? Sim. Porque saías, e como tu bem disseste, saí sem ter nada. Ficaria pior se ficasse lá? Não sei, não fiquei, Pois, portanto não sei. sabemos, claro. Agora, não fiquei bem por sair? Não fiquei bem. Sim. Portanto, sim. Percebo isso perfeitamente, sim. Agora, as condições de trabalho naquele grupo onde tu estavas modificaram-se porque o empregador percebeu que, apesar de ter perdido uma funcionária, 2, 3... Okay. E de ter tido outra em processo de burnout, o empregador percebeu que aquilo estava a ser demasiado? Pronto, por isso é que eu também acuso o empregador. Sim. Percebes? Não foi capaz de reconhecer que aquela situação era de facto uma situação limite e que era preciso adaptar. Por muito que as pessoas tenham saído, o contexto manteve-se. Sim. Exatamente. Percebes? Portanto, cabe-te a ti sair dele, sobretudo quando tu percebes que ele não vai mudar. Eu sei, se houver essa hipótese. Não é? Sim. Claro, Agora, qual era o melhor? Não me levem a mal, por favor, não é? Claro que não. Claro. Não é? Há situações em que é impossível. Vamos imaginar uma mãe que está a fazer 2 turnos seguidos por dia porque tem 2 filhos em casa e não pode. Ok, malta, vamos pôr as mãos na consciência e perceber que há situações que não se aplicam, não é? Por isso é que continuo a dizer que isto devia ser algo, mais chamado à razão da parte do empregador. Sim, claro que sim. Porque nós podemos tentar fugir e podemos, em algumas situações, em algumas circunstâncias, como eu tive, pude sair, mas muitas das vezes as pessoas não podem sair. Não podem. Então isto devia ser algo mais da parte do empregador, perceber exatamente o que é que está a acontecer e no caso, por exemplo, de um hospital, arranjar mais recursos, arranjar mais forma de proteger aqueles funcionários que estão a dar tudo de si em prol de pessoas que necessitam, porque se os médicos pararem, claro que se todos pararmos, todos somos necessários. Claro. Mas numa questão de saúde, se um médico parar, se a urgência não estiver assegurada, vemos casos como temos observado, não é? De grávidas, de pessoas com AVC, com ataque cardíaco, com o que for, que chegam lá e não estão devidamente seguras e não são devidamente atendidas, precisamente porque não há recursos, porque não há pessoas que estejam lá 24, 36 horas a fazê-lo. Então, realmente a responsabilidade devia recair muito mais sobre o empregador. No empregador do que na própria pessoa. Funcionário. Claro, claro. Porque depois eu percebo que a pessoa
Quando se vai embora porque está exausta, fica a pensar, eu sei o que é que vai acontecer. Eu sei que há grávidas que vão ficar sem acompanhamento. Eu sei que há pessoas que vão ficar em estados muito, muito graves porque eu não estou lá, não é? Eu entendo isto perfeitamente, não é? E claro que sim, devia ser a responsabilidade do empregador garantir que isto não acontecia. Nunca devia recair pelo funcionário, não é? A obrigação de eu tenho que ficar aqui porque senão as pessoas vão ficar sem... Não pode ser. Sim, não pode ser. Ou então o outro lado que tu disseste bem, que é o eu vou embora porque eu preciso, porque eu não estou bem e está-me a afetar a nível emocional e a nível mental, porque não me foram dadas as condições que eu necessitava. Sim, exatamente. Então eu tenho que saltar fora, protegendo-me, porque o empregador não foi capaz de me dar aquilo que seria aceitável. Claro. Não é? Sim. E lá está, e o burnout acaba por levar a tanta condição negativa que seria evitada se nós conseguíssemos, em termos governamentais e em termos dos empregadores, dar exatamente as condições de equilíbrio funcionais para que aquela pessoa se mantenha na posição que está. Certo. Por isso é que eu continuo sempre a atacar mais o empregador do que a pessoa que acaba por se levar ao extremo para cumprir as suas funções. Claro que sim, sempre, sem... Melhor, lá está, dentro daquilo que faz sentido, não é? Muito mais do lado do empregador do que do lado do funcionário, não é? Até porque quando nós entramos em estados de exaustão, a nossa capacidade de trabalhar não é a mesma. Não. Efetivamente, vai ser afetada. Quer queiramos, quer não. É isso, não é? Porque a máquina, digamos assim, não é? Ela não funciona sempre sem... Claro. Sem o combustível necessário, sem as condições necessárias. Não é possível, não é? E depois, falando aqui ainda de como é que se manifesta em termos emocionais e psicológicos, daqui advém 300 mil coisas, advém situações de ansiedade, de depressão, de falta de motivação, sentimentos de incapacidade, o sono, cansaço constante, acaba por muitas das vezes de começar a trazer sintomas físicos, ou porque somatizamos, ou porque efetivamente acaba por começar a ter repercussões físicas e de situações de saúde física mesmo, como, sei lá, dores de cabeça, sintomas situações de distúrbios digestivos, tensão física, sei lá, um síndrome de burnout pode trazer tanta condição negativa, não só mental, que acaba por acarretar aqui situações físicas também, como também situações comportamentais. A pessoa pode começar a faltar ao trabalho, diminui, como tu disseste bem, a sua produtividade e a qualidade da produção daquilo que tem que fazer, acaba por, talvez, a criar conflitos e tensões entre as pessoas do contexto laboral, porque a partir do momento que não estamos bem para uma coisa, não estamos bem para outra. Portanto, é aqui um rol de situações gravosas que convém que estejamos todos atentos. Sim. E a esse nível eu diria que o sinal de alerta mais gritante é quando tu estás a caminhar para o trabalho e a chorar que nem um perdido. Sim. Quando tu já vais mal para lá. Exatamente. Sim. Quando tu te deitas hoje em stress profundo e não consegues dormir porque amanhã tens de trabalhar. Sem dúvida. É preciso olhar para o que está aqui a acontecer, não é? Sim. É verdade que muitos de nós já fizeram trabalhos que não gostavam, que odiavam e que iam para o trabalho zangados e frustrados porque não gostavam daquele trabalho. O sentimento é diferente quando tu vais porque estás exausto. Certo. Então até podes adorar aquilo que estás a fazer, mas estar tão cansado que não consegues existir, nem sequer pensar em existir naquele contexto. Sim, até deixo aqui um chavão para nós entrarmos aqui nas causas do burnout, que falamos um bocadinho delas, mas vamos falar ainda mais, que é quando dizemos quem corre por gosto não cansa. Ai, cansa sim senhora, cansa sim senhora. Ou aquele do se fizeres aquilo que gostas não terás que trabalhar um dia na vida. Não, pessoal, isso tem que cair, isso tem que ir em desuso, porque correr por gosto cansa. Nós podemos amar a nossa profissão, tanto que um médico, na sua grande maioria, ama a sua profissão, um psicólogo ama a sua profissão, uma costureira pode amar a sua profissão, um padeiro. Um padeiro pode amar a sua profissão, uma atriz pode amar a sua profissão. Isso não tem nada a ver com se está a cansar ou não está a cansar.
Pode facilitar as coisas, nós gostarmos daquilo que nós estamos a fazer? Sim, sem Sim, dúvida. claro Se que sim. gostarmos da profissão que temos e do trabalho que desenvolvemos, pode ajudar ao facto de nós lá estarmos. Sim. Agora, vai deixar de cansar? Vai deixar de ser algo que pode ser excessivo a determinada altura? Não. Sim. Portanto, esses dois chavões, se tu disseste o que eu disse, Sim. não cabem, porque de facto tu podes amar aquilo que estás a fazer, ainda assim, lá está, causas do burnout, ser uma sobrecarga tal de trabalho, uma carga de trabalho excessiva com prazos apertados, falta de pausas adequadas, recursos, falta de reconhecimento até, uma sensação de que o trabalho é desvalorizado ou não é valorizado, não é reconhecido. Ou que nunca mais acaba. Ou que nunca mais acaba, exatamente, que nunca é suficiente. Um ambiente de trabalho tóxico. Tu podes amar, mas se estas condições forem pautando aqui o teu trabalho, vai acabar por trazer consequências. Não tem como. Pois. E é curioso que eu acho que esta questão quando nós fazemos alguma coisa porque realmente gostamos dela, eu acho que ela pode dificultar A visão. O tratamento, digamos assim, do próprio burnout. Ok, porque o paciente, e eu já vi isto, o paciente chega à consulta a dizer: como é que eu passei a estar neste estado depressivo profundo por causa de um trabalho que eu amava? Ok. Quase uma espécie de culpa? Não. Não é bem culpa, é mais uma estranheza, não é? Como é que as duas coisas encaixam na mesma frase? Ok. Se eu gostava daquilo que estava a fazer, como é que eu fiquei neste estado? Como é que isto é possível? Ok. Se eu odiasse aquilo que eu estava a fazer, eu até percebia. Agora, eu sempre adorei aquele trabalho, ele sempre me preencheu, eu sempre fiquei feliz, mas como é que eu cheguei aqui a fazer uma coisa que eu de facto gostava? Dificulta. Certo. Percebes? Porque há aqui uma carga extra que, lá está, atrasa ou desacelera todo o processo. Sim. Não é? Sim, até acabo por, exatamente daquilo que tu disseste, até acabo por pensar que também acabas por, talvez em determinados contextos, ser-te difícil perceber que estás em burnout, precisamente porque gostas do que estás a fazer. Exatamente, sim. Ou seja, sim. Eu estou muito cansada, mas eu amo este Adoro o meu trabalho. Então, se calhar demora-te a perceber que estás a caminhar para, ou que já estás precisamente porque adoras aquilo que estás a fazer. Sim. E uma coisa não pode invalidar a outra. Pois não. Nem deve. Claro, nem deve, claro que não. Sim. Outra forma de vocês eventualmente perceberem, ou pelo menos se acender uma luzinha de alarme, é fora do contexto de trabalho, vocês não sentem que haja nenhuma área que esteja afetada, que vocês digam que há um problema, mas percebem que dentro das outras áreas que são o trabalho, há coisas que não estão a fluir, que vocês estão incomodados com alguma coisa que não tem a ver com outras áreas, mas que vocês não sabem onde é que está. Okay. Não é? Porque as outras áreas, imagina, a tua relação até está a correr bem, tu até estás satisfeito com a relação em si, não estás em crise, digamos assim, não há nenhum problema. Tens os miúdos na escola, corre tudo bem, não há crises, a tua família está estável, a tua saúde está ok, mas tu passas o tempo todo com uma sensação de desconforto, mas que raio é isto que me deixa mal o tempo todo? Se as outras áreas estão todas tranquilas, eventualmente será o trabalho. Talvez, eu diria, mas... Fizeste-me lembrar agora um amigo que teve numa situação de burnout e acabou por se despedir. Eu acho que ele não teve consciência, nem foi avaliado que estava em burnout, mas na minha visão, ainda que não lhe tenha passado nenhum tipo de teste, não o tenha avaliado, e eu entendi com aquilo que sei que estaria numa situação de burnout. E é engraçado que aconteceu exatamente isso. Ou antes, não aconteceu exatamente isso, aconteceu pior. Todas as áreas da vida dele começaram a ter uma lente negra, precisamente porque o trabalho estava mal. Sim. Ou seja, a vida pessoal dele estava bem, a relação estava bem, os pais estavam bem, as amizades estavam bem, estava tudo bem. Mas o trabalho não estava bem. E a lente que ele usava para ver todo o resto que estava bem era uma lente errada, de que as coisas estavam mal. Então eu verbalizava mesmo isso. Porque a minha relação não está bem. Mas então, vamos pensar porque é que a relação não está bem. E ele não encontrava, porque ela efetivamente estava bem. Mas os meus pais estão assim, assado, não sei o quê. Então, mas o que é que tem acontecido? E ele não conseguia verbalizar, porque eles estavam bem. Estava tudo bem, mas o trabalho estava tão mau
que acabava por afetar todas as Todas as outras outras áreas da áreas. vida pessoal. Sim, E estava-lhe a ser difícil perceber que era aquele ponto que estava a afetar a visão dele. Não estava a afetar o resto, porque o resto efetivamente estava bem. sim, Mas estava a afetar a visão das coisas das outras áreas da vida dele. Sim. E era-lhe difícil conseguir fazer esta transição. sim. É engraçado. Uma das coisas que mais me toca, digamos assim, nas questões do burnout é que tu vês que a pessoa que está em burnout deixa de ser qualquer outra coisa que não seja o profissional de trabalho, Ok. né? As outras áreas todas, tipo, puf, mas onde é que está não sei o quê? Está a trabalhar. Mas onde é que está não sei quem? Está a dormir porque trabalhou demasiado. Mas o... Percebes, Sim. né? É quase como se todas as outras dimensões da pessoa desaparecessem porque foram sugadas pelo trabalho. Sim, se for uma situação dessas, sim. Pois, sim, exatamente, não é? sem dúvida. E, sem e- dúvida. e para mim, em particular, isto perturba-me, digamos assim, porque o trabalho nunca foi do meu topo, nem pensar, não é? Eu sou muito mais para qualquer outra área do que para o trabalho. Certo. Eu gosto da minha profissão, absolutamente. Eu dificilmente, por escolha, me via a fazer outra coisa, mas de facto não é toda a minha prioridade. Certo. De todo. Não é? Certo. E portanto, ver a personalidade das pessoas a ser sugada por aquilo que elas são enquanto funcionárias de uma profissão qualquer, Certo. mexe-me com as Sim, entranhas. sim. Ainda aqui estarmos atentos, como já fomos dizendo estes pontos todos e a Ana também, estarmos atentos exatamente a reconhecer o que é o burnout e o que é que pode estar a desencadear uma situação de burnout, tudo isto que nós já fomos falando, como um ambiente tóxico também no próprio local de trabalho acaba por ser, por poder ser mais um fator a desencadear este estado de burnout, mas também uma falta de controle sobre o próprio trabalho, a sensação de que não somos autónomos ou de que não nos deixam ser autónomos e de que estamos sempre aquém de uma espécie de impotência ou de frustração, também é um sinal, podem estar atentos a isso. Uma dificuldade, lá está, que estávamos a dizer, de equilibrar todas as áreas da nossa vida em prol do trabalho, é algo que também se devem perceber. O desconectar do trabalho também é algo que devem estar atentos. Especialmente, e era aqui que eu ia puxar o assunto, de pessoas que façam trabalho em casa. Ou seja, nós depois do Covid vimos um fenómeno acontecer que não acontecia ou quase não acontecia antes, que era as pessoas trabalharem no contexto de casa. E agora há empresas que permitiram que isso fosse comum e que fosse feito exclusivamente. O trabalho passou a ser no local da casa, no local onde vivemos. E isto pode eventualmente trazer benefícios, mas pode trazer também uma situação de burnout, precisamente porque não desconectamos do que é a casa, do que é o contexto laboral. Sim. E isto também é importante que esteja em cima da mesa e que seja bem avaliado por cada um de vocês que fazem trabalho em casa. Sim. Eu conheço algumas pessoas que fazem exclusivamente trabalho em casa, e algumas delas já começam a verbalizar isto, ou seja, que foi muito bom trabalhar em casa e que lhes trouxe muita coisa que não teriam porque tinham as deslocações para o trabalho, passar 8 horas no local de trabalho, que lhes permite agora fazer coisas que não poderiam fazer, mas que começam agora a reconhecer que não é tudo bom. E é importante que nós tenhamos isto em atenção. Sim, eu já passei por 2 situações em que fiz teletrabalho. Numa delas eu trabalhava só meio tempo, ok? Portanto, não passava as minhas 8 horas de trabalho em casa a trabalhar. E naquela em que estou agora nós adotámos regime híbrido, ou seja, nós passamos um mês em casa e um mês na empresa. E para mim, honestamente, para mim o ideal dos ideais, se eu pudesse escolher, era 15 dias, 15 dias. Ok. Mas ainda assim, se a empresa me perguntasse, ok, se tu quiseres fazer teletrabalho, só podes fazer teletrabalho, eu ia para a empresa. Porque sim, é verdade que em termos físicos, digamos assim, o teletrabalho facilita muito porque, ok, em vez de me levantar às 6 da manhã, levanto-me às 8, são 2 horas, não é? E à noite estou logo em casa, estou logo em casa, não é? Portanto, há aqui uma gestão que é muito mais fácil de fazer, mas em termos da minha saúde mental, eu preciso daquele ruído da empresa, sabe? De estar com pessoas. Aliás, quando eu estou em casa, em teletrabalho, aquilo que eu mais quero fazer fora do trabalho é ver pessoas.
eu posso fazer aquilo que tu quiseres, Certo. desde que isso me permita ver pessoas. Ok, Não é? sim. Porque nós somos seres sociais, Claro. de facto. Precisamos. Não é? E precisamos Quer queiramos, disso. quer não. Exatamente, não é? Sim. Eu já Portanto, trabalhei, foi em 2020, de 2020 a 2023, que por acaso apareceu-me um trabalho em pleno Covid, estava toda a gente a vir para casa ou com medo de ser despedido e não sei o quê, e eu comecei a trabalhar em pleno Covid. Em pleno Covid não, mais tarde, em junho, quando a coisa já estava um bocadinho mais calma. Mas houve ali determinada altura que voltámos a confinar. Pronto, e eu na altura fiquei 3 meses em teletrabalho. E senti exatamente isso que tu sentiste. Ao início foi de género, yupi, vou ficar em casa, posso fazer determinadas coisas, posso acordar mais tarde, posso à hora do almoço fazer isto ou fazer aquilo. Que bom. Até chegar a uma altura, sei lá, mês e meio, em que eu disse, não, eu quero ir para o trabalho. eu quero sair de casa. Sinto, exatamente, eu sinto que não estou a ir para o trabalho. Sim, O trabalho está misturado com a casa está misturada com o trabalho, a mesa de jantar já é o meu local de trabalho, e senti exatamente isso que tu sentiste, que foi, não, eu quero sentir que vou para o trabalho. Sim, eu não quero que a minha exatamente. casa seja o trabalho, quero ir para o trabalho. E então na altura cheguei exatamente a essa conclusão, que era muito bom quando ficava em casa, mas que só o ficar em casa não era bom e não era suficiente. Pois. E é engraçado que tu verbalizes isso, porque acho que a grande maioria das pessoas acaba por chegar a essa conclusão, que o bom seria de 15 em 15 dias. 15 dias tu estás em casa, porque podes fazer coisas em casa, estás mais descansada, e entretanto, ok, isto já está a ser um bocadinho maçador. Vou para o trabalho. E passas 15 dias, aqui ao fim desses 15 dias, se calhar, esta logística de levantar cedo, não sei o quê, já me sabia bem ficar um bocadinho em casa e volta para casa. Portanto, eu acho que o regime híbrido, na minha sincera opinião e na minha visão das coisas, é o ideal. Sim, sim. É o ideal. Se bem que o teu híbrido acaba por ser um bocadinho de tempo maior, mais alargado, Sim. que é mensal, mas acaba por ser um híbrido. E eu considero que isto, para questões de laborais e para uma questão até de burnout, seja o indicado e o correto. Sim. Eu conheço algumas pessoas que, não só lá na empresa como fora dela, que preferem o teletrabalho. Total? Sim, total. Ok. E eu disse, olha, por mim, podes ir, está tudo certo. Se eu tiver que ficar aqui para tu ires, que seja, desde que eu não tenha que ficar lá o tempo todo. Ok. Boa, Está tudo muito certo. bem, muito bem. bem. Portanto, se conseguirmos arranjar aqui este equilíbrio, porque a minha equipa, nós funcionamos sempre em conjunto. Ou seja, ou estamos as 3 em casa, ou estamos as 3 na empresa. Nós não vamos alternando, ok? Quando estamos as 3. Para quê? Precisamente para isto. Para termos a companhia umas das outras, nós que fazemos exatamente o mesmo trabalho, termos a companhia umas das outras quando estamos na empresa, para não estarmos sozinhas quando estamos na empresa. Muito Portanto, bem. se é para ir para a empresa e para socializar, estamos todas. Se é para ir para casa descansar, vamos todas para casa descansar. Muito bem. Dando Sim. aqui uma continuidade, já falamos de como é que se manifesta o burnout, as causas de um possível burnout, quem são ou quem é que a evidência demonstra como sendo os mais afetados, e aqui não falei ainda de gestores, que também são muito afetados, professores, que também são muito afetados, psicólogos, que também são muito afetados, mais. E há outros, os chefes de cozinha. Chefes de cozinha, A malta são que muito trabalha em afetados. cozinha. Restauração / logística, lojistas, são muito afetados também. São as grandes classes de profissão que são mais afetados. Não tenho saudades nenhuma de ser logista. Pronto. Até porque aqui temos o outro lado, que é o contacto com o cliente, que nós podemos apanhar pessoas, e já falamos disto no episódio da empatia, não é? Sim, exatamente. Podemos apanhar pessoas tão diferentes, pessoas que estão ali, que também não estão bem e acabam por nos deixar mal também a nós. Portanto, aqui as grandes ocupações, os grandes empregos são a saúde, o logista, ou seja, o atendimento ao cliente, aqui a parte da restauração, como falou a Ana, e bem, gestores, alguém que tenha equipas grandes para gerir, e alguém que também tenha flutuações, por exemplo, como a bolsa, algo que também acarrete muito stress e pouca, como é que eu ia dizer, pouco controle. Em algumas questões, porque na bolsa nós não controlamos, não é? Então acaba por fugir um bocadinho do nosso controle, que também pode levar aqui a situações de burnout. E agora passando para uma parte mais positiva, que é como é que então nós podemos tratar o burnout, que soluções temos nós. Obviamente, eu começo e já passo a bola à Ana, o reconhecimento precoce e a procura precoce de ajuda é obviamente um fator facilitador de um tratamento do burnout. Quanto mais tarde, é como tudo, como nós já vos temos vindo a dizer, quanto mais tarde formos tentar solucionar e tratar
o problema, mais difícil ou mais arrastado no tempo ele poderá eventualmente ser. Portanto, um reconhecimento e uma procura precoce de ajuda profissional é importante para identificar estes sinais, para começar logo a procurar apoio e para conseguirmos colmatar estes possíveis sinais ou mesmo quando já estamos em burnout. Mas ainda, voltando aqui um bocadinho atrás, a sua prevenção será, obviamente, como em tudo, o ideal. Mas temos aqui muito mais, depois de já estarmos numa situação de burnout, temos aqui muito mais a fazer e posso passar aqui a bola à Ana. Sim, é assim, claro que vocês já sabem, a minha bandeirinha de sempre é prevenção, sempre, não é? Portanto, se nós tivéssemos, além de nós termos ajuda, digamos assim, fácil, disponível sempre para o trabalhador, isto era uma forma de nós colmatarmos isto, mas se nós tivéssemos equipas, digamos assim, especializadas em formar os empregadores, né, para estarem atentos a estas questões, era mais fácil conseguir que elas nem sequer fossem uma questão, certo, e que nem sequer fosse preciso chegar ao funcionário para tratar uma questão que o próprio empregador já está a tentar colmatar, não é? Exatamente, está pelo menos sensível e atento a, deixa-me cá ver isto, aquilo e aquilo outro, não é? Pronto, depois, bom, eu sou assim um bocadinho, pronto, bruta com algumas coisas, né? E então eu costumo dizer que se vocês se veem numa situação que vos é desconfortável, desliguem-se da situação que vos é desconfortável, pronto. Se não for possível vocês desligarem-se da situação que vos é desconfortável, porque lá está, nós não vivemos num mundo onde existem unicórnios e de facto há vezes ou há situações na vida em que nós temos que nos manter em situações que nos são desconfortáveis. Portanto, o que é que nós podemos aqui tentar fazer? Ainda que nos mantenhamos no mesmo local de trabalho, tentar fazer uma mudança do ambiente de trabalho. Portanto, coisas como... Está a faltar a palavra... aqueles treinos de equipa, os... Não estou a ver. Só me veio a team building. Por acaso era isso que me estava a vir à cabeça, sim. mas estava-me a vir até numa situação que agora é muito comum fazer team building de jantares, de atividades lá fora, não sei o quê, que também podem facilitar isto, mas calhar não era tanto isso que tu ias dizer. Mas lá está, associado ao local de trabalho... No fundo, isso são implementar programas de bem-estar para os funcionários, exatamente, não é? Claro que sim, não é? Portanto, tentar fazer com que o ambiente de trabalho, ainda que o trabalho em si seja pesado, tentar fazer com que o ambiente que circunda o trabalho seja mais leve, seja mais fácil de suportar a carga do trabalho, porque o ambiente que o circunda é mais tranquilo. Depois, obviamente... treino de gestão de stress, não é? Todas aquelas coisas que nós já falamos, nós falamos no episódio sobre isso, a que propósito? Já não sei. Eu acho que foi as técnicas tipo para a ansiedade e assim aquelas respostas, perguntas que nos fizeram. As perguntas, sim, exatamente. O mindfulness, a meditação, o exercício físico, o autocuidado, todas estas coisas, não é? Que fazem com que seja, ou que possa ficar um bocadinho mais fácil de fazer o controle do stress que normalmente existem no trabalho e que vocês não conseguem fugir dele, não é? Outra coisa, desligar do trabalho quando não estou no trabalho. Isto é extremamente importante, não é? Quando estão a trabalhar, trabalho é trabalho, conhaque é conhaque. Isto aqui funciona muito bem, não é? Portanto, quando estão a trabalhar, quando estão a fazer outra coisa, estão só a fazer outra coisa, não é? E tal, há situações onde isto não é possível. Claro que há situações onde isto não é possível, não é? Portanto, dentro daquilo que é fisicamente ou humanamente possível, façam-no. Se não for possível, tentar diminuir ao máximo, não é? Sim. Tentar, de alguma forma, perceber junto da vossa equipa se vocês conseguem distribuir o trabalho para fora do horário de trabalho. Ok, hoje ficas tu, amanhã fico eu, esta semana ficas tu e esta semana fico eu. Qualquer coisa assim, para que não seja tão pesado para toda a gente, né? Ou para que, ainda que eventualmente, durante a minha semana, digamos assim, de estar ocupada, seja mais pesado, eu depois na outra a seguir posso descansar. Sim. Né? Tentar controlar e equilibrar os tempos. Sim, tu tens toda a razão. Um negociar prazos, tentar prazos mais realistas. Claro que é assim, primeira coisa que há a fazer é avaliar o nosso contexto de trabalho, porque o meu não é igual ao da Ana não é igual ao de José, o José não é igual ao Pedro, portanto,
perceber aqui que margens temos. Pronto, isso é importante, não é? Claro. Isto de negociar prazos, perceber prazos mais realistas, pedir ao empregador, ao chefe, à pessoa que está hierarquicamente acima de mim, perceber se há aqui alguma margem de manobra, mas claro que isto tem que ser sempre adequado exatamente ao local de trabalho onde vocês estão, perceber o que é que dá para fazer, não é? Porque os trabalhos são todos diferentes, a forma de lidar também é diferente, mas perceber isso é importante para conseguir colmatar aqui estas dificuldades. Mas sim, é fundamental também estabelecer aquilo que é execuível para mim e poder ter esta abertura com o empregador. Portanto, acho que aqui treinar a assertividade também pode ser um bom mecanismo. O poder estar à vontade para dizer isto que me estão a pedir ou isto que me exigiram não está adequado, não vai ser possível de se fazer, não é passível de eu conseguir cumprir. Eu, a minha equipa, ou o que for, chegamos à conclusão que isto não é possível de se fazer. Portanto, isso também é importante. Ainda aqui também o dormir suficiente é importante, a prática de exercício é importante, também conseguimos ir colmatando algumas lacunas exatamente desta maneira. O apoio social é muito importante aqui. O expressar-nos com os nossos amigos, o contarmos como é que vai o trabalho, como é que não vai, o chegar a casa e também termos esta abertura para poder contar, até porque o outro nos pode fazer ver algo que nós não estamos a ver. Portanto, esta parte mais social, este alívio e esta ajuda junto dos nossos também é uma forma de nós tentarmos colmatar e tentarmos alertar as nossas consciências de se está certo, se não está certo, se estou a proceder bem, se não estou a proceder bem. O que a Ana falava há pouco desta promoção e implementação de programas de saúde e bem-estar, felizmente cada vez mais as empresas se preocupam com isso e alguns dos nossos amigos que trabalham em empresas até maiores, multinacionais, nos vão dizendo isto, o que nós ficamos muito satisfeitas, porque cada vez mais é implementado um psicólogo em empresas, às vezes pode não ser suficiente, mas estamos a caminhar para lá, o que já não é mau. Exatamente. Perceber que em contexto laboral um psicólogo fará a diferença neste treino, como a Ana falou, do próprio empregador, do próprio responsável por determinadas secções, por exemplo, o estar mais atento e mais saber, ter mais sensibilidade para este tipo de questões, porque não estamos a lidar com números, estamos a lidar com pessoas e é importante que haja esta sensibilização junto das empresas. Portanto, um psicólogo vai fazer a diferença no vosso local de trabalho. Perceber também as diferentes formas de trabalhar de cada trabalhador, perceber que em casa elas também têm diferentes contextos e diferentes realidades. Exatamente. O que também acaba por ter impacto, porque se o trabalho tem impacto na casa, a casa tem impacto no trabalho. Claro. Portanto, percebemos exatamente estas dinâmicas, eu acho importante. Sim. Mas, sei lá. Eu diria que o truque talvez seja: foquem-se nas soluções e não nos problemas. Ok. Porque a vida, tal como a Joana diz muitas vezes, e bem, a vida é uma sucessão de problemas que nós vamos resolvendo, não é? E, portanto, eles não vão deixar de existir, mas também não é suposto que nós os deixemos acumular. Portanto, temos um problema, vamos resolver. Resolver todos ao mesmo tempo também não funciona, porque depois não resolvemos nenhum. Certo. Mas deixar por resolver também não faz sentido. Portanto, têm um problema, tentem encontrar soluções para resolver esse problema. E depois é resolver um de cada vez, olhar para as coisas exatamente como elas são, certo. Nada de dourar a pílula, nada de óculos cor-de-rosa, não. A realidade é o que é, vamos lidar com ela, vamos resolvê-la para podermos viver de forma, eventualmente, ou tentar, pelo menos, viver de forma mais tranquila. Certo. Por isso, a nossa sugestão é exatamente que avaliem. Em Portugal, a tendência é crescente destes casos de burnout. Como nós falávamos há pouco, não consideramos que seja uma moda. Consideramos que há um alerta para as pessoas perceberem isso. Há um alerta nos professores, há um alerta no pessoal da saúde, em que, espera aí, então isto que eu sinto tem um nome. Então, realmente, deixa-me ver, isto que me transmitem, eu sinto que me incluo ali. Portanto, não consideramos uma moda, consideramos apenas que estamos a alertar mais para esta questão e que as pessoas começam cada vez mais a estar atentas a isso. Sim. Portanto, aconselhamos-vos a estarem atentos a estas questões. Vocês enquanto trabalhadores e vocês também enquanto empregadores estejam atentos.
percebam que se um trabalhador afetado vai afetar a vossa empresa. Portanto, se lhes derem mais, nem que seja por esta lógica, nem que seja pela lógica de quererem que a vossa empresa trabalhe melhor, nem que seja por aí. Nem que seja só por isso. Nem que seja por isso. Então considerem que se os vossos trabalhadores estiverem bem, a vossa empresa vai estar consequentemente melhor. E estejam atentos a todas estas dinâmicas e a estas situações. Avaliem o vosso próprio local de trabalho, avaliem aquilo que podem fazer, como a Ana disse, e bem. Tentem perceber se conseguem, e às vezes não conseguem, pronto, e eu sou aqui amada fita neste episódio, porque efetivamente o trabalho que eu estou a desenvolver agora é um trabalho muito difícil de separar da vida pessoal, é um trabalho muito difícil de dizer aqui acabou o trabalho e agora começou a minha vida profissional, porque feliz ou infelizmente eu aceitei um trabalho com isenção de horário, e uma isenção de horário e o trabalho que estou a desenvolver neste momento acaba por... Eu sou a família daqueles meninos, portanto a família está lá, certo? Se vocês ligarem à vossa mãe, ao vosso irmão, não sei o que, ele está lá para vos atender. Esperamos nós. Sim, não é? sim. E então um menino que não tem família cá, que está do outro lado do oceano, está não sei o que, precisa de nós. Portanto, é importante avaliarmos quando é que conseguimos fazer isso e quando é que não conseguimos, mas quando não conseguirmos, tentar exatamente fazer isto que a Ana disse. Perceber quais são os nossos limites, perceber quando é que não dá para continuar, perceber ponto a ponto os probleminhas, como é que eu resolvo este, como é que eu resolvo aquele, como é que eu não vou arrastar, não é? E deixá-los todos chegar a um ponto em que são uma bola tão grande que já é difícil de carregar. Sim. Por isso o meu conselho vai nesse sentido, e estarem exatamente atentos ao caminhar para uma situação de burnout. Sinais de alerta, estarem muito atentos ao chegar a casa como é que estão, ao no dia seguinte como é que vão trabalhar, ao fim de semana como é que é passado, estarem atentos para que não caiam numa situação de burnout. Sim. E que a prevenção esteja lá. Pois, porque tão o mais importante do que estarem atentos é fazerem alguma coisa para que isso não aconteça. Certo. Porque perceber que as bandeiras vermelhas estão todas lá E não fazer nada. E deixá-las só existir, Sim. não é? Sim. Portanto, estejam atentos, sim, claro que sim. Procurem informação, consciencializem-se, olhem para dentro, façam introspeção, tentem perceber como é que está a vossa vida, ir fazendo esta análise de forma regular, não é olhar para isto agora, ok? Portanto, é ir vendo, ir analisando, ir percebendo como é que se sentem e se alguma coisa não estiver... E o que está nas estiver... vossas mãos, não é? Sim, exatamente. E se alguma coisa não estiver no sítio onde devia estar, procurem ajuda para que possa estar. Exatamente. Espero que tenham gostado, que reflitam. Nós queremos sempre, a cada episódio nós não falamos das coisas só porque sim. Sim, fazemos sempre em prol de uma reflexão e de algo que vos faça sentido e que vos faça ser sempre cada vez mais felizes, mais funcionais e tudo que seja prazeroso para vocês. Portanto, reflitam acerca deste assunto. A ideia é precisamente essa, é refletir para construir alguma coisa melhor. Certo, exatamente. Sim. Obrigada mais uma vez, bom fim de semana. Até para a semana. Tchau. Tchau.